Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. E hoje eu realmente orando, discernindo aqui esse tempo que eu tiro, né, quando eu vou gravar um vídeo, o tempo que eu paro para pensar, meditar um pouco. Eu confesso que alguns dos conteúdos que eu tinha preparado, parece que eles ficaram meio que paralisados e eu não conseguia avançar neles, porque eu senti o desejo de fazer esse vídeo dentro de um conteúdo um pouco mais pastoral, sabe assim? Eu vi que o vídeo que eu compartilhei, o último antes deste, né, em que eu estava falando, não discuta sobre escatologia, não discuta sobre arrebatamento, eu percebi que existem corações inquietos para ouvir algumas das coisas que eu creio que eu tenho para falar acerca deste conteúdo. E eu recebi alguns comentários, recebi algumas mensagens que me aqueceram o coração. Então, meu desejo de compartilhar com vocês hoje é entender que eu faço eu estudo escatologia já há muitos anos, desde que eu era garoto, eu já falei algumas vezes, né? Em 2010 eu comecei este blog aqui, o blog Vejam os Sinais, e de 2010 para cá eu tive um pouco mais de 1 milhão de acessos ao longo desse tempo todo aos conteúdos que eu fui publicando. E eu confesso que eu estudo escatologia há muitos anos. Eu lembro que no ano de 2012 teve um grande movimento, tinha muita gente falando, os últimos dias chegaram, o que vai acontecer, o fim do mundo, e eu sabia que não era o fim do mundo, porque não dava para o mundo subitamente acabar no dia 21 de dezembro de 2012, por conta de uma profecia dos maias, não tinha sentido, mas muitos cristãos embarcaram naquilo, que tinha muitos ingredientes que estavam ali acelerados e tudo mais, e parecia naquele tempo que podíamos estar perto mesmo dos últimos dias, mas é claro que para mim faltavam alguns anos, eu tinha alguns anos a mais, 5 anos, 7 anos, com certeza eu tinha que ter o anticristo, tinha que ter alguns sinais, como eu sempre falo, vejam os sinais, eu não podia cair nessa, e eu no blog eu escrevi um post logo no começo do ano de 2012, falando, olha, não vai acabar o mundo, fica tranquilo, mas é inegável que os movimentos proféticos começaram a acelerar, parecia então que nós estávamos cada vez mais perto. Eu lembro que no ano de 2017, pelo jubileu, né, o jubileu de Jerusalém, sendo ali comemorado, era uma data muito marcante. Eu lembro que eu escrevi um post falando, olha, muitas coisas podem acontecer em 2017, eu não quis cravar que já teríamos um desencadeamento, né, dos últimos dias, do cenário profético ali, e eu vejo que foi uma bênção eu ter agido assim, mas eu vou dizer para vocês que esse ano 2020, para mim, foi um ano muito divisor de águas. O ano de 2020, ele me traz a perspectiva como eu nunca tive de o quanto a agenda das trevas já avançou, e por isso que eu usei essa foto de ilustração na capa desse vídeo, o quanto o mundo caminha a passos largos na agenda dos últimos dias, como nunca vimos, né? Nós temos esse movimento hoje de um controle global sobre as nossas vidas, quer a gente queira ou não queira, né? Até coloquei aqui o lockdown como uma outra capa ilustrativa. Nós fomos todos, então, conduzidos por um sistema de um governo global a aceitar todas as mudanças, aceitar mudanças de leis, aceitar mudanças de comportamentos, aceitar ameaças de saúde, ameaças de mudanças como nunca vimos, e esse tempo todo eu tenho procurado sempre escolher muito as palavras, porque eu quero ainda poder ter liberdade de falar algumas coisas por algum tempo, se Deus assim permitir. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, é claro que tudo mudou, e aí agora ainda eu estou gravando esse vídeo aqui antes do segundo turno das eleições aqui no Brasil. Eu sei, eu penso, eu creio que talvez no começo de dezembro algumas coisas ainda possam mudar, estou esperando para discernir. O fato é que, inegavelmente, o mundo nunca mais será o mesmo. Mesmo que todos venham a receber a vacina, seja ela voluntária, seja ela obrigatória, seja ela vinculada a comprar e vender, seja ela apenas uma vacina de saúde, o fato é que nós vimos tantas coisas inexplicáveis acontecendo nas eleições nos Estados Unidos, nas eleições no Brasil. E eu não estou falando de ideologia, eu estou falando de intervenção, eu estou falando de interferência, eu estou falando de coisas difíceis da gente compreender o que realmente aconteceu.
nós vemos as mudanças políticas na Argentina, no Chile, vemos mudanças nas leis na Alemanha acerca de liberdades civis sendo diminuídas, isso acontecendo na Austrália. Nós vemos que o mundo inteiro está passando por uma grande transformação e parece que subitamente tudo isso ganha uma velocidade sem parar, cada dia uma coisa, cada dia uma coisa. Estamos esperando as mudanças aí tecnológicas do 5G, estamos esperando que realmente nós teremos dentro desta linha que eu gravei alguns vídeos, o tal do grande reset, o que realmente vai mudar, o que é a Agenda 21, que eu pensava que era a agenda do século 21, e eu vejo claramente que é a agenda do ano de 2021. Eu vejo os sinais acontecendo nos céus, não sei se você acompanha, mas nos últimos tempos muitos meteoros, muitos asteroides têm explodido nos céus de vários lugares, aqui no Brasil sem precedentes, temos visto inundações em vários lugares, eu acompanho isso, eu sei o que eu estou falando, estamos vendo extremos climáticos, que não é o aquecimento global. Eu já falei para você, eu creio que essas mudanças climáticas, essas mudanças no nosso planeta não dizem respeito diretamente ao que o homem faz, mas dizem respeito à transgressão do homem. Eu falei no grande reset ecológico sobre isso, mas o que eu quero te dizer é que há mudanças astronômicas acontecendo, há desequilíbrios acontecendo, teremos uma grande conjunção planetária aí perto do Natal, um alinhamento de planetas que não acontece há 800 anos. O que isso significa? Não sei. O que eu sei é que nunca foi tão importante estudar a profecia bíblica para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Nunca foi tão importante ouvir e aprender com pessoas que pensam diferente da gente. Nunca foi tão importante ter a sua vida em ordem com o Senhor, ter seus pecados sempre confessados, ter certeza que você perdoou todas as pessoas que te conhecem, que conviveram com você, ter certeza que você sabe quem você é em Cristo, que você sabe qual é o seu destino eterno, porque as coisas podem ainda mudar mais rapidamente, podemos ter mudanças súbitas ao longo dos próximos tempos, adiante de nós. Quantos tempos? Eu não sei. Eu não estou falando em meses, eu não estou falando em anos, eu não estou falando em dias, eu estou falando, é inegável que se você olhar para frente, você percebe que muitas projeções de mudanças ainda estão em curso, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão se manifestando de uma maneira que fala, meu Deus, mas não é possível que seja uma coisa tão, às vezes umas coisas tão mal feitas, tão toscas, de engano, e outras tão bem elaboradas, e outras tão claramente planejadas, porque entenda, Satanás, ele não menospreze Satanás, ele tem astúcia. Lembre-se que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos dos céus que conheciam o mundo espiritual, que tinham de alguma maneira acesso à presença de Deus numa maior ou numa menor possibilidade, e o plano de Satanás, a sutileza que ele trouxe de engano, levou esses anjos a saírem da sua posição, abandonaram o seu principado. Se ele enganou anjos, ele tem muito mais facilidade para enganar seres humanos. Aqueles que trabalham para ele no seu sistema, no império das trevas, muitos deles sabem exatamente qual é o propósito, aqueles que estão por trás de tudo, aqueles rostos que nós não conhecemos, aqueles seres híbridos, aqueles seres que são humanos, aqueles que não são, aqueles que estão por trás, que fazem parte do sistema, e aqueles então que estão à frente, os rostos conhecidos e visíveis, eles com certeza sabem muita coisa, e aí nós vemos várias pessoas que trabalham no sistema que já não sabem tanto, alguns que estão completamente enganados, e alguns que são absolutamente inocentes úteis. O fato é que o sistema do anticristo cada vez mais ganha forma, ganha corpo, ganha visibilidade, e nós que conhecemos a palavra, nós identificamos isso, e temos que entender cada vez mais o avançado da hora, cada vez mais entender que o sistema vai acontecer e que Deus continua reinando, o Senhor reina. Não deixe o medo tomar o seu coração, não deixe estas ameaças, essas intimidações, esses cenários sombrios que apresentam para a gente quanto ao futuro, porque nós não fazemos parte de todos eles. De alguma maneira o Senhor vai cuidar dos seus, de alguma maneira o Senhor vai livrar os seus. Essa é a esperança daqueles que creem em Cristo. Se você acha que o arrebatamento não é agora porque está demorando, lembre-se, Jesus ele foi claro e disse,
tardou o noivo. O Senhor Jesus já disse que vai atrasar aquilo que nós entendemos que deveria ser a data, ou o processo, ou o momento de sermos livrados deste sistema. Ele já disse que ele vai tardar, então não fique assustado, não fique angustiado, porque parece que algumas coisas estão demorando enquanto outras andam rápido demais. O que eu te convido esse é um tempo de você conhecer a Bíblia, conhecer as profecias, decidir quem você ouve. Te agradeço pela oportunidade que você me dá de talvez ser um desses que fala para você, mas tem um grupo de gente que pensa, que ouve, que discute, que fala, que apresenta o que está vendo, o que está entendendo pela palavra. Forme você a sua convicção, cheque você na sua Bíblia o que todos estão falando, inclusive eu. Você precisa ter revelação do céu, revelação do Senhor, revelação vinda pelo Espírito Santo e pela palavra. Cuidado com as mentiras dentro do meio evangélico, cuidado com os falsos líderes, falsos profetas e falsos apóstolos que a Bíblia disse que estariam estabelecidos neste tempo. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro dentro da igreja. Veja o joio e o trigo. Só vai ser separado o joio do trigo no último dia, não é agora. Dentro da igreja tem pessoas que estão lá que vão magoar e vão ferir, e muitos vão pensar que é alguém do Senhor, mas é alguém infiltrado. Meu querido, minha querida, veja o avançado da hora. Saiba quem você é. O que eu quero te convidar você tem certeza da sua salvação? Você sabe em que você fundamenta aquilo que você crê? Se você não sabe, se você tem dúvida e se você percebe que agora é um tempo que você quer rever o que você crê, eu te convido para acessar o meu blog, vejamossinais.com.br. Logo na capa tem esse post, que é um post sobre a salvação. É um post sobre o que a Bíblia ensina acerca da salvação pela graça, por meio da fé. Você não precisa ser da minha igreja, você não precisa se tornar evangélico, mas você precisa conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados, precisa receber a oferta do Senhor pela graça, por meio da fé, porque o Senhor ofereceu a salvação, mas o Senhor também deixou claro que Ele vai estabelecer o juízo. Este planeta será julgado, as obras que aqui estão serão destruídas, o Senhor vai purificar esse planeta para um novo tempo que Ele chama de novos céus e nova terra. Já falei muita coisa sobre isso. O meu convite você está achando que está tudo esquisito? Quero que você entenda, sim, está tudo ficando esquisito. Parece a Matrix se apresentando, como nós já recebemos tantas informações subliminares, mas é um sistema, é um império. Ele é maligno, ele é contrário ao Senhor, ele é anticristo. Jesus, o Cristo, é o Senhor, o Salvador, Ele é amor, Ele é gracioso, Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele é a única porta de escape para este tempo que virá. Não há outra saída, não há outro escape que não seja no Senhor Jesus. Então o meu convite aqui se você é de Jesus, avalie a sua fé, avalie o que você crê e não tenha medo. Não tenha medo, o amor do Senhor, o perfeito amor se revelará nesses dias, e o perfeito amor lança fora todo medo. Não tente o Senhor Deus, não se coloque em situações limites, não compre brigas inúteis, seja firme na pregação do Evangelho de Jesus. Teoria da conspiração deixa para os conspiracionistas. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Agora, se você não tem certeza da sua salvação, não adie, não demore, não há tanto tempo assim a mais para você decidir em que você vai crer. Eu te convido, receba o Senhor Jesus. A salvação é de graça, por meio da fé. Ninguém pode te cobrar por isso. Jesus pagou o preço. E esta oferta está disponível para você, está na palavra, é revelada pelo Espírito Santo. É a única forma de sair desse sistema que virá e que já chegou e que está se estabelecendo e vai governar o planeta por alguns anos. Que o Senhor te abençoe e fortaleça. Se você tiver alguma dúvida, mande as mensagens para mim, comente no vídeo, eu tenho o maior prazer em responder. O tempo se abrevia. Não perca tempo em nome de Jesus. Deus te abençoe.